Quero cumprimentar meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos, como vocês estão hoje. Então, aqui nós vamos dar sequência, né? Nós já iniciamos essas mensagens, esses estudos, né, longos, a pedido de um amigo nosso. E então Deus nos deu uma bênção na primeira gravação, que muitos vocês já receberam, Mateus capítulo 10, um vídeo de 52 minutos. Foi um dos vídeos que mais tiveram visualização de todos que nós gravamos até agora. Ele está em torno de só os vídeos nossos, uns 400 ou mais. E nós começamos uma série na Sermão da Montanha. Nós já gravamos o capítulo 5 e o capítulo 6, que os irmãos não receberam ainda por problemas assim técnicos, né? Nosso aparelho celular não estava comportando editar esses vídeos, já providenciamos o recurso para isso. É bom que os irmãos orem por nós, para Deus nos dar equipamento de qualidade, para você receber um vídeo de qualidade também. Mas já temos duas mensagens gravadas, capítulo 5 e 6, você vai receber em breve aí uma delas. E essa é a terceira, para complementar aqui o Sermão da Montanha. Nós já falamos capítulo 5, capítulo 6, e hoje nós vamos abordar aqui o capítulo 7. Nós vamos abordar 4 temas aqui. O primeiro, juízo temerário. Nós vamos falar do juízo temerário, primeiro ponto. O segundo, vamos falar sobre a perseverança na oração. O terceiro, vamos falar dos falsos profetas. Nós vamos ler os versículos, né, dentro desses pontos, vamos estar explicando. E vamos encerrar com a conclusão, versículo 24 ao versículo 29. Vamos falar sobre a conclusão, que fala, quando Jesus fala sobre a construção da casa sobre a rocha e a construção quando é feita sobre a areia e as consequências dela, né? Então, o primeiro ponto aqui, Mateus capítulo 7, aqui, capítulo 7, juízo temerário, versículo 1 ao versículo 6, que nos fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, esse primeiro tópico aqui, desse capítulo 7 de Mateus, né, é um estudo. Nós estamos concluindo hoje o Sermão da Montanha, que fala sobre juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgados, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Meus amados, é muito fácil, né? Jesus está falando que isso é um julgamento. E como nós temos falado, como eu tenho que me vigiar nisso aí, né? Eu creio que cada um de nós, né? É uma tendência, né? Uma situação com a pessoa, aí você marca alguma coisa com a pessoa, faz um acordo, a pessoa não cumpre, aí já começa a gente imaginar coisas, né? Por que a pessoa não veio, por que ela não cumpriu, e às vezes nós fazemos julgamentos, né? Precipitados, né? E ainda bem que às vezes quando nós ficamos só conosco aquilo é bom, mas quando nós comentamos com alguém, fizemos tal negócio assim com a pessoa assim, e a pessoa, mas você não sabe ainda, você não ouviu a versão do outro lado da pessoa, né? E a gente tem essa coisa na nossa natureza. Eu tenho isso comigo, que eu tenho, sinceramente, procurado me vigiar contra isso aí. E eu creio que muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de julgar sem saber o que está acontecendo, né? Então Jesus aqui, sabendo a nossa natureza humana, carnal, ele nos ensina que não devemos julgar para não sermos julgados. Quem pode julgar é Deus, porque Ele é Deus, Ele conhece, né? Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Então está presente em todos os lugares
ele tem todo o poder e todo o conhecimento, né? Jesus, ele sabia das coisas acontecendo distante dele, quilômetros, né? E ele, então, sabia o que estava na mente das pessoas. E ele, às vezes, advertia os fariseus, às vezes até os discípulos, por coisas que eles estavam pensando, que nem haviam proferido ainda a palavra. Porque Jesus é Jesus, Deus é Deus. Agora, nós somos limitados e, às vezes, nós temos a tendência de poder julgar as pessoas sem saber a causa real, sem saber a verdade. Nós imaginamos certas coisas de pessoas, parentes, amigos, né? Colegas de trabalho, às vezes, e nós erramos. E, às vezes, até tem pessoas que comentam coisas que você não tem certeza se verdadeiramente. Isso Deus está me corrigindo muito isso aí, até mesmo no meu serviço eu tenho procurado me vigiar nisso aí. E o Senhor aqui nos alerta, né? Não julgueis, desculpa, para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgares, sereis julgados também. Então, se eu julgar as pessoas e eu errar, eu também serei julgado. Pelas pessoas, às vezes até por Deus, né? Também, daquela nossa falha que nós cometemos. Então, alerta aqui. E ele fala aqui, versículo 3, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Ou seja, às vezes um probleminha pequenininho na vida de alguém, nós estamos reparando, nós estamos falando mal às vezes, criticando às vezes, comentando. Um probleminha pequeno, um argueiro. E às vezes tem uma trave. Uma trave, sabe o que é, né? Uma coisa grande, né? Quem já viu, quem que não vê esporte, né? aquela parte de cima de madeira, né? O que a gente, pelo menos na língua portuguesa, que na primeira vista é isso, não sei que na cultura judaica lá. Mas o nosso conhecimento é a trave, aquela parte grande ali, né? Tem os postos direito e esquerdo, e tem a parte superior, a madeira, que é chamada de trave, né? E Jesus usava exemplo exagerado para poder fazer eles entenderem a verdade. Então, certamente aqui tem outra palavra aí na cultura, no original, mas o que na verdade Jesus está falando, mas na nossa cultura, o que nós temos por trás é isso aí. É aquela parte de cima, né, que tem a parte superior, a direita e a esquerda, que fica na vertical, e na horizontal, que fecha. Então ali a trave, o gol, que é chamado, né? Então a pessoa não está olhando o argueiro, que é uma coisa, uma coisa pequenininha no olho do irmão, e está esquecendo na trave. É um problema grande demais. Na sua vida você não enxerga, mas a coisa pequenininha enxerga na vida do irmão. Então Jesus está trazendo aos judeus ali, aos seus ouvintes ali, essa advertência. Que você primeiro tem que corrigir aquilo que está errado na sua vida. Às vezes é um problema bem maior, ao invés de se preocupar com um probleminha pequenininho, porque a nossa tendência é olhar os outros. E temos que olhar para dentro de nós mesmos, ver nossas falhas. Isso que Jesus está querendo deixar aqui, ensinar aqui, né? Aí ele fala, chama de hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro. Lógico, você com a trave no olho, você vai ficar em possibilidade de enxergar. Se você tira a trave, aquilo que está aí na sua frente do seu olho, você vai poder enxergar melhor os outros. Então você está olhando o argueiro do olho do irmão e está esquecendo a trave do teu. Ou seja, primeiro, corrige você para poder depois tentar ajudar os outros também, que têm também a sua dificuldade. Tá bom? É isso aí que Jesus quer falar. Aí ele continua aqui. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando os despedaços. O que é isso? Não deis aos cães as coisas santas. Você está usando uma figura aqui, né? Mais uma vez, né? Ele está falando o quê? Aos cães, né? Ele está usando uma figura da cultura que não deveria dar aos cães as coisas santas, porque seria um desperdício, e nem também jogar aos porcos as vossas pérolas. Os porcos tinham que ser dado o quê? Comida de porco. E jogar as pérolas para os porcos é um desperdício. Então, tem uma aplicação aqui para nós. O que eu entendo aqui, o que eu aprendi até hoje aqui? É um ensino só, ele usa duas figuras. Não deis aos cães as coisas santas
e nem deiteis aos porcos as suas pérolas, para que não aconteça que as pise com os pés voltando à verdade. Ou seja, as coisas santas que eu entendo são as coisas de Deus, a palavra de Deus, as experiências que você vive com Deus, os dons espirituais, que é uma coisa que deveria ser uma realidade na vida de cada irmão, nem todos têm esse alcance, que nem todos foram ensinados. Então você pegar a palavra de Deus, a experiência com Deus, às vezes as dons de Deus, e dar para pessoas que elas não têm nenhum conhecimento de Deus, que elas vivem totalmente entregue à idolatria, ao mundo, ao pecado, você está dando aos cães coisas santas. Aí é uma figura até um pouco pesada, mas Jesus não estava falando literalmente, ele estava usando essa figura que era conhecida do povo ali, tudo sempre fazia isso, para mostrar do perigo, do cuidado que eles deveriam ter, os discípulos, que o alvo deles era o discípulo primeiro, né, de poder não entregar as coisas de Deus, as coisas que Jesus entregava para eles, entregar para qualquer pessoa. Porque tinha pessoas que não iam entender nada, era como se jogar pérola aos porcos. Então, você falar certas coisas espirituais de Deus, que você fala para a igreja ou fala para os irmãos, jogar pessoas que estão totalmente fora da presença do Senhor, que não tem nenhum entendimento, que estão entregues à idolatria, o pecado, a prostituição, você está então jogando aos cães as coisas santas. Você está jogando pérolas, porque Jesus se apresentou como uma pérola de grande valor, a palavra de Deus é uma pérola de grande valor, os dons espirituais também são pedras preciosas, coisas que não devemos sair. Já viu pessoas que ficam jogando para todo lado? Vai ser tempo perdido. Eles vão pisar, ou seja, eles vão escandalizar, vão blasfemar. É isso. Uma pessoa que não tem nada, você vai jogar muita coisa de Deus em cima dela, coisa que era para entregar para quem tem entendimento, é como se jogar pelos porcos. No final vai acabar pisar, vai acabar escandalizar, vai acabar blasfemando por sua culpa, por minha culpa. É esse o ensino que Jesus está mostrando aqui. Não deis aos cães as coisas santas, nem joguei as suas pérolas aos porcos. Vai ser tempo perdido, vai ser tempo perdido. É isso que ele quer nos falar, é isso que eu entendo. Se você até tem outra colocação melhor, você alcança melhor do que isso, me chama no particular, no privado e fala, meu irmão, olha isso aqui que eu entendi assim, assim, amém, vou agradecer de coração. Amém? Continuando aqui. O segundo tópico aqui, nós falamos primeiro, né, dos juízos temerários, agora vamos falar da perseverança na oração. A perseverança na oração. Pedi e dá-se-vos-á, versículo 7 até o versículo 14. 7 versículos aqui então, né? Ou 8 versículos, né? 8 versículos. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Hein? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? É possível isso? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bênçãos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-los também vós, porque esta, é a lei e os profetas. A minha Bíblia está toda marcada, eu marco há muito tempo, e às vezes até acaba atrapalhando a leitura. Desculpa aí, tá? Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontram. Que coisa linda, gosto demais dessa parte desse capítulo 7. Eu li e reli, e li e reli inúmeras vezes, pessoal. Eu dou um conselho aqui, leia a palavra. Faça igual o conselho de João aliás, do anjo que falou com João ali, na ilha de Patmos. Pega o livrinho e come. Mas come mesmo o livrinho. Come a palavra. Você vai ser abençoado, a sua vida vai mudar. Eu tenho falado isso, eu repito aqui. Deus tem me trabalhado muito na minha vida nesses dias que o Senhor mudou as coisas para mim. Eu já tenho comentado que eu entregava a palavra às vezes
escrevi porque Deus deu um propósito para editar livros, aquelas mensagens, em número que eu tenho guardado aqui, mas de um tempo para cá, agora você tem percebido que a nossa mensagem, a gente lê a palavra e a gente explica porque a gente lê e relê inúmeras vezes. E cada vez que você lê, o Espírito Santo faz você entender mais. Entender mais. E isso é bênção pura para a sua vida, isso é alimento para a sua alma. Olha aqui, ó. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei. Notaram aqui? Já está falando só de oração aqui. Só de oração, ó. Se você pedir a quem? Você vai pedir a quem? A Deus. Olha aqui a trindade aqui. Por que ele falou de 3 maneiras diferentes? Aqui tem um mistério, meus amados. Nada que Jesus falou foi por um acaso, ele falou por falar, não. Por que ele não falou só ora a mim mesmo? Não. Pedir, o assunto é oração, dá-se-vos-á. Pedir a quem? Ao Pai. Você tem que pedir a quem? A Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala, buscai e encontrareis. Eu te pergunto, de que maneira você vai buscar Deus? Hein? O que Paulo fala lá sobre isso? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então buscai como? Movido pelo Espírito. Para você orar a Deus e alcançar comunhão, você tem que estar ciente da presença do Espírito Santo. Porque você não sabe o que pedir. Então o Espírito Santo vai te conduzir. Então buscai e achareis, encontrareis. Buscar de que maneira? Tem que ter comunhão. Por isso que eu digo, a oração não pode ser coisa rápida. Você tem que ter tempo para orar a Deus. É no Espírito. Buscai, movido pelo Espírito Santo. E batei. E abri-se-vos-á. Eu te pergunto, quem é a porta? João capítulo 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então quem é a porta? É Jesus. Jesus é a porta. Entenderam? Porque Jesus usou 3 termos aqui para falar da oração. A oração bem sucedida, para você ter comunhão e você alcançar favor diante de Deus. Batei, abre-se-vos-á. Ao mesmo tempo que ele está confirmando aqui que a sua oração, ele te mostra que a oração tem que estar presente Pai, Filho e Espírito Santo. Não é de qualquer maneira. Você tem que saber quem é que vai te responder. Você tem que saber quem é que vai te conduzir nessa oração. Você tem que saber quem é a porta. Quem está presente na sua vida, no seu momento de oração. Jesus. Jesus. Correto, pessoal? Porque é aquele que pede, recebe. Você tem orado a Deus? Tem colocado a Deus suas necessidades? Jesus está te prometendo aqui, ó. É Ele, Jesus está falando. Aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. Você vai encontrar. Através do Espírito Santo, você vai chegar no plano de Deus. Você vai ser conduzido por Deus. Você vai entrar, lê Apocalipse, no dia do Salvador, eu fiquei maravilhado. Não foi ninguém que me falou, não foi pregador não. Que lá no céu tem o altar, tem um local lá, uma espécie de odre, tem um lugar lá reservado que as suas orações, as minhas orações, as lágrimas são depositadas ali, sabia? Lá na presença do Senhor, lá no céu. Então toda oração que você faz dessa forma a Deus, movido pelo Espírito Santo, sabendo que Jesus está presente ali, que Jesus é a porta que abre, que Ele é a porta, você está com esse conhecimento tranquilo pelo Senhor, tenha certeza que essa oração ela chegou lá no trono da glória, está depositado lá no altar lá do incenso e no momento oportuno a vitória, a resposta virá para você. E qual de entre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho dará uma pedra? Hein? E pedindo peixe lá na terceira. Você acha? Um filho vai pedir pão e o pai vai dar uma pedra? Ou pedir um peixe, o pai vai dar uma pedra? De maneira alguma. O pai até pode ser até uma pessoa ruim, mas vai dar aquilo que é bom para o filho. Jesus está falando isso. Que se o pai vai atender o pedido do filho, se ele pedir pão, vai dar pão, se pedir peixe, vai dar peixe. E ele fala aqui,
se vós, pois, sendo maus, saber dar aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bem o que lhe pedirem. Em outra edição, em outro evangelho, fala, dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. É outra edição, outro evangelho que menciona esse assunto, fala, e o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, dará o bem. Se você ora a Deus no Espírito, se o pai humano, sendo mau, atende o pedido do filho, pão ou peixe, como que o nosso Pai que está no céu vai nos dar coisa ruim para nós? De maneira alguma. Ele vai nos dar, ele vai fazer bem para você, ele vai dar aquilo que é bom para você, bom para a sua vida material, bom para a sua vida espiritual, aquilo que é a sua necessidade, seja ela física ou seja ela espiritual, Deus vai lhe atender. Esse é o ensino de Jesus que ele está falando aqui. Tá certo, pessoal? Se vós, porém, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Certamente. Certamente. Então Jesus usando a figura do dia a dia ali, que o povo conhecia, para trazer para o povo o ensino espiritual, que era sempre o alvo dele. Jesus nunca apontou o caminho da terra, não. Nunca ele incentivou ninguém a viver aqui, não. Ele sempre, na palavra dele, sempre nos milagres que ele operava, ele sempre mostrava a necessidade de um se aproximar de Deus, de um buscar salvação. Eu não sei porque hoje vemos muitas pessoas conhecedoras da Bíblia, famosas às vezes, muitas vezes voltado para essa vida aqui. Não, parece que não atentando para o ensino de Jesus, que não tinha interesse, renunciou tudo no céu, deixou tudo. Deixou rua de ouro, de cristal, e veio aqui se tornar homem, viver entre nós, e viver na humildade, para nos mostrar o caminho de salvação. E ele falou que ele deixou dizer para os seus passos, e muitos não seguem os passos de Jesus. E pregam e dão ênfase a outras coisas, menos a palavra, menos o caminho de Deus, o caminho da salvação. É difícil, não dá para entender. Amém, pessoal? Então ele fala aqui, ó, portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também, porque esta é a lei e os profetas. Ele está falando, tudo aquilo que você quer que as pessoas te façam, você deseja que alguém te faça bem, mal para você? Não, lógico que não. Todos nós queremos o quê? Que as pessoas nos façam bem. E é normal isso. Então Jesus está falando assim também, você procura sempre fazer o bem para as pessoas. Agradar, nunca maltratar, sempre desejar o bem para o seu próximo, sempre amar o seu próximo, porque assim Jesus procedeu. Ele só doou de si mesmo, ele renunciou a si mesmo, esvaziou a si mesmo. E ele está dizendo ali, mostrando para nós, para os discípulos ali, para que sigam o seu exemplo. Ele é o exemplo a ser seguido, Jesus. O Filho de Deus que estava aqui, ele sendo esse privilégio de receber esses ensinos preciosos, e nós estamos recebendo agora esse mesmo ensino precioso da parte do Senhor. Amém, amados? Então ele fala aqui, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Esse é o conselho, entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são crentes por ela. Né? Quer ver um exemplo? Convida alguém aí para uma festa, comida e bebida, às vezes dança, né? Tudo de bom. Não precisa nem convidar. Se alguém for passando e ver, vai querer entrar sem ser convidado. Agora, convida alguém para uma reunião de oração, para um culto. Quantas pessoas são convidadas para o culto? Quantas pessoas aceitam? Convida para receber a palavra de Deus. Poucos. Agora, quantos que querem o mundo? Praia, dança, bebida. Aí vai. Não precisa nem convidar. Né? Por quê? É o caminho largo. Pode tudo. Caminho de facilidade. Jesus fala o quê? Procura entrar por qual porta? A porta estreita. É porque é renúncia. Você tem que renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. E essa é a porta que Jesus nos apresenta. Essa é a porta que nós temos que apresentar às pessoas. A porta estreita. Mas que é a porta que nos conduz à eternidade. A porta larga das facilidades, das bebedeiras, das glutonarias,
das facilidades. Tudo isso é agradável aos olhos, é bom para a carne, mas é caminho largo, é caminho que conduz à perdição eterna. É o que diz o provérbio, né? Há caminho que parece direito ao mas final do caminho de morte. Há caminhos que parecem direito, isso não tem nada a ver. Já viu essa expressão hoje? Nada. Cinema, né? Hoje em dia, não sei se você sabe, mas virou moda, o crente pode ir no cinema tranquilo. Num tempo atrás, quando eu fui evangélico, meu Deus do céu, nem pensava. Hoje não. Hoje está tudo tranquilo, pode ir. Tranquilo. É caminho largo. É caminho largo. Agora, quem quer? Ah, vamos na igreja amanhã, 4 ou 5 horas para fazer uma oração. Convida 50, vê quantos vão. Eu, Pedro, esse é meu sono. Aí orar, quantos que vão querer ir? Agora chama a pessoa para comer e beber. Ó, vai ter muita comida, churrasco, carne, à vontade, bebida, refrigerante, suco. Aí, meu amigo, você não precisa nem chamar. Alguém vai até sem você chamar, se bobear. Né? Mas é o que Jesus está falando. Caminho largo é o caminho da perdição. E muitos estão crendo por ele, por favor. Agora, o caminho estreito é o caminho da salvação. A porta estreita é a porta que você e eu devemos estar seguindo. Porque isso é conselho de Jesus, da renúncia, de odiar o mundo, amar a Jesus, de renunciar, às vezes de consagrar a sua vida, porque às vezes é necessário. O cristão que conhece a Deus de verdade sabe que tem momentos da vida que precisa consagrar. Orar mais, consagrar mais, essa é a porta estreita. Amém, pessoal? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Falando sobre isso agora. Poucos que encontram, porque o ser humano, a carne, ela quer facilidade, ela não quer renúncia. A carne é feito, nosso corpo feito pó, ela quer o quê? As coisas da terra. Onde Deus não testificou isso. Por que eu tenho que me esforçar para ler mais a palavra, para orar mais? Porque o meu corpo é feito do pó da terra e ele pende para baixo, ele quer sempre para baixo. É mais fácil as coisas da terra. Agora, as coisas do céu, você tem que se esforçar, tem que ter renúncia. É a oração, é a leitura da palavra insistente, é o jejum, é acordar de madrugada para orar. Aí tem que ter um esforço mesmo. É o que Paulo fala, oferecer nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Entende? Porque são poucos que querem isso, mas são os poucos que vão herdar a vida eterna. O terceiro tópico aqui fala dos falsos profetas. Agora é assunto um pouco sério aqui, né? Que vocês estão cientes, os falsos profetas. Vamos ler aqui do versículo 15 até o versículo 23, que nos fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e o figo dos abrolhos? Pode isso? Você do espinheiro colher uva e dos abrolhos colher figo? Não. Você vai colher uva da videira, vai colher figo da figueira. Então está falando que é impossível acontecer. Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz mal. Mas o camarada, ele é tão bonito, usa roupas finas, elegantes, é tão expressa tão bem, tem um português refinado. Mas fica atento, vigia. Tudo isso não quer dizer que está tudo bem, não. Pode ser aparência. Olha os frutos. Olha o testemunho. Olha a vida. Olha os objetivos. Né? Qual o propósito verdadeiro? Ele está visando o quê? Almas para Jesus? Salvação de vidas mesmo? Ou está visando outras coisas? Fica atento. Fica atento. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons, é lógico. A árvore boa vai dar bom fruto, a árvore má vai dar mau fruto, isso é a lei da natureza, normal. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo, ó. Jesus está falando aqui de coisa séria. Se a árvore não dá bom fruto, vai ser cortada.
Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos cuidar com os exageros. Pessoa que grita muito, que pula muito, que faz, dança, que não sei o quê, que parece que é... Fica de olho, né? Tá falando, Senhor, tal, e eu faço isso, e eu fui lá e fiz aquilo, e só conta que ele é o tal, e que ele é o pregador das multidões. Fica atento, fica atento. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Jesus era assim? Vive na mente agora. Jesus, como é que Jesus era? Você imagina Jesus pregando? Como é que era a retórica, a palavra dele? Ele fazia muito malabarismo, gritava muito, pulava. Jesus fazia isso, será? Dá para entender de Jesus? Jesus, muitas vezes ele saía do meio das coisas. Muitas vezes ele tinha duas opções, a multidão, o discípulo, um grupo menor, ele ia para um grupo menor, teve que fugir da multidão. Né? Vamos olhar para Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas daquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome são demônios, teu nome nos dizemos maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Mas Senhor, o camarada expulsou demônio, vai fazer para curar enfermos, fez obras grandes, e agora no final, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais iniquidade? É isso aí que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Então, meus amados, esse texto que nós lemos agora, do versículo 15 até o versículo 23, fala sobre isso, os falsos profetas. E já existia ali no tempo de Jesus, já existia os falsos profetas. No tempo de Paulo, na igreja existia. E hoje, muito mais. Os falsos profetas. Acautelai-vos. Né? Jesus fala cautela, ou seja, vigilância. Não nos deixemos enganar. Isso em todos os lugares. Pode ser nas redes sociais. Você vê muito barulho, muita coisa, muito chamar atenção para si. Que Jesus não chamava atenção para si. Jesus, no ministério dele todinho, ele sempre falava, fazia menção do Pai que está nos céus. Sempre deixava claro que ele via obediência ao Pai que está nos céus. Sempre ele falava que ele veio para guardar os mandamentos. Ele veio para cumprir a lei. Porque ele viveu, quando ele veio, estava imperando a lei ainda. A lei encerrou na cruz do Calvário. Mas até a cruz, ele muitas vezes ensinou os discípulos também a respeitar a lei. Ele falou lá, eu não vim abrogar, mas cumprir. Então, devemos olhar para Jesus. A humildade dele, a dependência dele do Pai constantemente. Quando você vê alguém chamando muito para si, que eu vou fazer isso, que eu faço isso, que eu fiz aquilo, fica atento. Fica atento. Essa é a palavra de conselho de Jesus. Né? Jesus está divertindo aqui. Quando ele adverte, é porque nos nossos dias hoje, a palavra de Jesus é eterna. Está acontecendo isso. Não nos enganemos com aparência, uma coisa muito bonita, chama muita atenção. Deus está falando, acautelai-vos. Acautelai-vos. Olha para os frutos. Né? Mas a pessoa prega muito bonito, conhece a Bíblia, cita... Bota. Satanás conhece também tudo da Bíblia, é tanto que ele citou para Jesus. Queria enganar Jesus com a Bíblia. Jesus repreendeu ele também com a Bíblia. Então, é hora de nós vigiarmos. Por quê? Porque os dias da igreja aqui na terra estão se cumprindo. E a palavra é vigilância. Você não pode, e nem eu, ser enganado. Nós temos que ver os frutos, qual o objetivo da pessoa. Coisa, muita aparência. Igreja muitas coisas luminosas, muito caro, tudo caro. Por quê? E a missão, e o pregar o evangelho a toda criatura, e o ajudar a obra de Deus, os que estão lá na África, por exemplo, sofrendo lá a miséria, levando a palavra de Deus sem recurso. Eu tive experiência também
no campo missionário aqui no Brasil, que os índios, no período, viam o que é pobreza, tem que tirar de mim, nós fomos para tirar e dar, que o pouco que eu tinha, eu repartir. E não nenhum objetivo de ganhar um tostão, não trocar de nada. Hoje está até difícil por causa da pressão que teve aquele trabalho de outros grupos lá, que, apoiando, trabalhando lá dentro, filtrando contra o evangelho. Hoje até está bem restrito esse trabalho por causa disso. Não por causa do próprio missionário em si, por causa da própria circunstância, a pressão contra a palavra de Deus, que até, junto com o problema de saúde também, com alguns outros problemas, que até está mais devagar o trabalho hoje que na época eu estive lá. Mas essa é a verdade. A obra do Senhor, temos que estar espertos, temos que estar vigilantes com essa advertência de Jesus, né? E ele fala aqui que exteriormente vestido com ovelhas, mas interiormente lobo devoradores. Isso é a pessoa que ele usou. Ou seja, às vezes você vai, não podemos ir pela aparência. Exteriormente está tudo certo, mas olha no interior, olha o objetivo. A pessoa sinceramente está ali naquela igreja interessado em salvar vidas, em ver os irmãos melhorar a vida espiritual, ter experiência com Deus, levar o evangelho de salvação, pregar o evangelho, cumprir a ordem de Jesus, ou está com outros propósitos? Analisa. É isso que está falando aqui, analisa. Porque pelos frutos você conhece. Não conhece se você não tiver discernimento espiritual, se você não tem o Espírito Santo de você. Se você tem o Espírito Santo de você, não tem como ser enganado. Você ouviu um pregador falar uma hora e você não analisar. Esse pregador é um homem de Deus, ele é humilde, ele é um seguidor de Jesus, ele quer fazer a obra de Jesus, ou esse pregador está com outro objetivo. Não tem como você, com o Espírito Santo, não ter esse discernimento. Não tem como. Correto? Por isso temos que buscar comunhão com Deus. Temos que buscar conhecer o Senhor de verdade. Ouvir a voz do Senhor. Ler muito a palavra de Deus. Consagrar nossa vida. Para nós termos esse discernimento espiritual. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar maus frutos. Não tem como. Né? Se você planta uma árvore boa, ela vai dar fruto bom. Se a árvore é ruim, vai dar fruto ruim. Não tem como. É como ele falou, espinheiro vai dar uva. Não tem como, o espinheiro vai dar espinho. A videira vai dar uva. Vai produzir uva, né? E os abrolhos, vai sair figo? Não vai. A figueira que vai produzir figos. É isso que ele estava falando. É a lei da natureza. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Temos que entender isso aqui. Esse negócio de muita barulho, muita exaltação própria, muito que eu faço isso, que eu opero isso. Fica atento, porque o homem de Deus, o homem que tem experiência com Deus, que tem comunhão com Deus, guarda isso aqui, ele é humilde. Ele demonstra a humildade, não só na sua fala lá na frente, mas no seu relacionamento, a maneira como lida com as pessoas. Não escolhe casa para visitar. Fica de olho, o cara visita lá gente que tem posses, mas aquele pobrezinho não. Fica atento. Ele vai dar preferência por aqueles mais necessitados, o homem de Deus. Porque Jesus fez dessa forma. Jesus falou o quê? Olha lá o mistério de Jesus. Primeira coisa lá, eu vou pregar sobre isso aí, tem uma palavra que eu vou pregar. O que ele fez? Está até preparado já, falta só gravar. Pegou o evangelho para quem? Para os pobres. Primeira coisa do mistério de Jesus, ele veio pregar a quem? Aos pobres. Não foi aos poderosos, aos reis, não. Ele tinha a oportunidade de pregar se ele quisesse, mas ele procurou quem? Os pobres. Guarda isso. Você quer conhecer o homem de Deus? Vê se dá atenção para os pobres, para os humildes, para os pequenos. Tá? Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos teu nome, teu nome nós fizemos expulsão de demônio, eles não fizemos maravilhas. Vou falar isso, Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, profetizamos teu nome. Mas tudo o quê? Tudo com outro objetivo. Hoje tem muitos. Tá? Por que você fala? Por que eu falo isso? Porque eu tive numa igreja visitando que eu via isso. Eu vi que tudo que eles faziam era voltado para as coisas financeiras. Pregava a palavra, mas sempre tinha aplicação. Troca.
Ah, você precisa uma benção aqui, você vai ter que entregar isso aqui. Não, foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou isso, não. De maneira alguma, Jesus não ensinou isso. Então vai cair aqui, ó. Muitas vezes diz, não sei, ou não profetizamos teu nome não expulsamos demônios, teu nome não fizemos maravilhas. O que ele vai falar? Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Essa é a palavra. E muitos vão receber isso, tá? Muitos vão receber isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos procurar obedecer a palavra de Deus à risca. Portanto, seguir o exemplo de humildade de Jesus, que só dava de si. Veio para dar sua vida, entregar sua vida, literalmente. Durante todo o ministério, Jesus servindo. E terminou o ministério morrendo na cruz. E deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. Isso ele fala na palavra. Amém, meus irmãos? Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é isso? O camarada curava, o camarada profetizava, o camarada fez maravilhas, mas aquilo era só exteriormente, é só aparentemente, era só roupa vestida de ovelha, mas interiormente era lobo devorador. Então Jesus já advertiu quanto a isso. O propósito não estava, na verdade, no pensamento de Deus, mas estava nas coisas materiais, que é um laço. Por isso que Paulo adverte lá, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, muitos males. Então a pessoa faz barulho e fala que acontece, que diz e que faz isso e aquilo, mas é lobo vestido de ovelha. Mas interiormente, como Jesus falou, lobos devoradores. Então, Jesus manda ficarmos atentos, vigilantes, para não seguirmos esse passo, para não seguirmos dessa maneira. Aí, para concluir aqui, né, nós estamos aqui perto do final da palavra hoje, nós falamos sobre 3 pontos já, esse aqui é o quarto, que é a conclusão. A conclusão dos 3 capítulos, na verdade. Vamos falar que é muito importante. Preste atenção nessa palavra final agora, que isso aqui é a conclusão de tudo que Jesus falou, desde o capítulo 5 de Mateus, capítulo 1, até agora o capítulo 7, versículo 23, nós vamos ler 24 até o 29, que para mim é a conclusão de todo o discurso da montanha, é isso que vamos falar agora. Ele concluiu aqui, olha aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao imprudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E para encerrar, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava, como tendo autoridade, e não como os escribas. Então aqui está, meus amados, a conclusão de todos os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, que é conhecido como o Sermão da Montanha, porque Jesus subiu ao monte e ele viu a multidão. Mas o alvo dele não eram as multidões, não. O alvo dele principal eram os discípulos. E também os religiosos, para advertir. Mas o alvo principal de Jesus, de todos os 3 grupos, que essa multidão, os fariseus, os escribas e os discípulos, eram os discípulos, porque eles dariam continuidade à obra dele. Então, eu queria que todos eles ficassem bem ensinados. E assim mesmo, um deles não ouviu, né? Não guardou nada. Judas se desviou e foi colocado outro lugar dele, lá em Atos. Você olha lá no início do capítulo, no livro de Atos, você vê que lançou sorte para escolher. E a sorte que eu sou Matias, que foi escolhido ali no lugar de Judas para compor o colégio apostólico, os 12 apóstolos, né? Então aqui ele está concluindo todo esse ensino que ele traz do Sermão da Montanha, que eu já falei e repito, se você ler direitinho, Mateus 5, 6 e 7, e você guardar no seu coração esses ensinos, não tem como você vai ser salvo. Você está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Jesus aqui dá uma lição de vida em todas as áreas da vida para você
aprender e viver, você e eu, né? Aprender e viver e guardar e ser feliz. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ele diz o quê? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, capítulo 20, versículo 24, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que figura que ele usou, né? Que figura, né? Você sabe muito bem que para construir uma casa, um prédio, primeiro tem que fazer o alicerce, né? E para construir os prédios, que é a coisa algo mais pesada, tem que ter o tal do batistaca, eu já vi, quem que não viu, né? Que eles chegam até a rocha, para ali então começar a construir. E às vezes vai profundo, principalmente prédio. Trabalho é um trabalho árduo. O trabalho mais difícil é o começo da obra, é o alicerce. É a figura que Jesus está usando, tá? É a figura. Para uma casa, um prédio, você ficar firme, primeiro tem que ser bem trabalhada a base, para poder ali edificar a casa, a partir do nível que você colocado ali, né? Então Jesus está falando aqui, aquele que ouve essa palavra, todos os ensinos que eu falei até aqui, no capítulo 5, 6 e 7, vai lá, você vai receber essas mensagens. Você não recebeu nenhuma ainda, que eu estou assim, um pouco atrasado por causa do problema do equipamento, como eu falei já. Já falei em outros vídeos isso, mas nós já estamos, Deus está nos dando essa bênção aí, né? É tanto que você deve receber Mateus capítulo 5 essa semana. Vai receber aí em breve, que já está preparadinho, já está até gravado, para poder editar. Aí você vai receber Mateus 6 e esse aqui que é o último, 7, que fala sobre justamente isso aqui, a conclusão da mensagem. Aqueles que escutam as minhas palavras, assumiu ao homem que prudente ficou sobre a sua voz. Ouviu os ensinos de Jesus. Estou falando aqui sobre o falar, sobre cuidar com os olhos, né? Sobre tudo que ele mencionou aqui, ó, nesses capítulo anterior, o sermão as bem-aventuranças, né? De cumprir a lei, fala sobre o adultério. Tudo isso que nós falamos aqui, ó, nesses dias todos aqui, ó, sobre a oração, sobre o tesouro no céu, os cuidados das tentações dessa vida. Todo esse ensino, se você guardar no seu coração essas palavras, você cumprir, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Ele mesmo, Jesus. E os materiais para a edificação de Jesus são os seus ensinos. A rocha é Jesus. É a palavra. Toda a palavra é a rocha também, porque Jesus é a palavra. Ele fala em João capítulo 1. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E quem era o verbo? Jesus. A palavra. Toda a Bíblia, Jesus é a palavra. O Velho Testamento, quando fala do tabernáculo ali, o sacrifício tudo apontava para Jesus. A palavra de Gênesis e Apocalipse vira em torno de Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele falou. Então, quando você guarda os ensinos do Senhor, quando você coloca em prática na sua vida, você está edificando a sua casa, a sua vida espiritual sobre a rocha. Aí vem o quê? Aí desce a chuva, desce os rios, sopra os ventos, combater aquela casa não caiu. Por quê? As chuvas, as enxurradas, né, que vem às vezes, vento forte, vem querendo arrancar tudo, mas aquela casa, se ficar sobre a rocha, ela não vai cair. Ou seja, tudo que vem do mundo para te atingir, todas as coisas do mundo, todas as pressões, falsos ensinos, ventos de doutrina que você recebe também, todos nós temos às vezes podemos ser atingidos. Todas as coisas do mundo que vem, o lamaçal do mundo, as coisas que vêm pela parede, que às vezes eu já abri mão muito tempo, tal da TV, respeito quem gosta ainda, mas vem muito lixo dali, aí tem que ter que tomar cuidado com um aparelhozinho pequeno também que está na nossa mão, tem que vigiar muitas vezes, fechar os olhos. Tudo isso vem para derrubar a sua casa. Mas quando você está com a casa espiritual sobre a rocha que é Jesus, sobre a palavra dele, a doutrina dele, tudo isso vem, não vai derrubar a sua casa. A palavra de Jesus não vai cair, porque a casa está edificada sobre a rocha. Aí ele fala aqui, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, todo ensino que nós passamos aqui, a pessoa faz tudo o contrário, não guarda no coração. Aí ele fala o quê? Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, a sua... Notaram aqui?
A mesma coisa que vem sobre aquele que edifica sobre a rocha, também vem sobre quem edifica sobre a areia. Aí vem a chuva, a enxurrada, né? Traz a enxurrada, traz a lama, vem os ventos. Sabe o que acontece com essa casa? Vai cair. Porque ela está edificada sobre a areia. A areia não tem sustentação. E a areia fala das heresias também, fala dos ensinos que não tem fundamentação bíblica. É você ouvir qualquer coisa que está aí. Às vezes eu vejo os grupos aí, até tristeza de ver tanta coisa, de gente querendo impor, querendo dizer da lei, e que tem que estar ficando na lei. Jesus já falou que a lei morreu ali, acabou na cruz do Calvário em Jesus, mas muito insiste que deve viver na lei. Jesus combateu os fariseus aqui por quê? Porque eles viviam na lei, achavam que eram salvos. Jesus falou, se a vossa justiça não exceder aos escribas e fariseus, não podereis ser salvos. Está claro. Eles eram mestres da lei. Jesus falou que eles estavam condenando de hipócritas, chamou eles de sepulcro caiado. Eles eram os melhores crentes da época de Jesus. E eles estavam defendendo a lei de Moisés. Falaram que Moisés era acima de Jesus, ó. E Jesus falou que, para o discípulo, ó, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e os fariseus, vocês não vão ser salvos. Ou seja, é insuficiente. Por isso que eu gravei um vídeo que você deve ter ouvido. A lei é inoperante para salvar. E essa palavra aqui, daqueles que não cumprem a palavra de Jesus, está falando também dos fariseus, que estavam nessa mesma condição. E vinha a chuva e ia levar tudo e arrancar. Porque não tem fundamentação na rocha que é Jesus. Então quem guarda a lei está fundamentado em areia. A casa está sobre areia, não está firmada na doutrina de Jesus, na rocha, que é a palavra de Deus. Eles pegam uma parte só da palavra que era para os judeus, para Israel, que acabou ali em Jesus Cristo. É tanto que até mesmo comer certos animais. Tem gente que ainda acha que não pode comer carne de porco porque ele está pecando. Tem que guardar, não pode trabalhar no sábado, não pode sair de casa, tem uma distância só de andar de casa até a igreja, porque senão está pecando contra o Senhor. Olha bem. Jesus condenou os fariseus porque viviam nessa prática e achavam que estavam salvos. E Jesus viveu na época da lei ainda, ele condenou os fariseus. E Paulo veio falar depois que Jesus pegou essas ordenanças do Velho Testamento e ele encravou tudo na cruz do Calvário, encerrou ali. Paulo teve problema com isso também. É por isso que tem muitos que não gostam de Paulo. Eu gosto demais de Paulo, filho de Paulo. Eu gosto demais, eu gosto de ler Atos Apóstolos, que fala sobre a história missionária de Paulo. Gosto de ler o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, também, que é outra carta a Tito, Filemão, porque justamente ele fala da necessidade de estar firmado na rocha que é Jesus. Na rocha. Porque aí vem as intempéries, vem as tempestades da vida, vem as coisas estranhas, os ventos doutrina, mas você está firmado na rocha e a sua casa não vai cair, a sua vida espiritual vai ficar de pé. De pé. Tá bom, pessoal? Então, estamos aqui com essa palavra de Jesus, né? A diferença de você edificar a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. As mesmas situações que vai enfrentar quem edificar sobre a rocha, vai enfrentar sobre a areia. As mesmas coisas, vem os dois. Só que quem edificar sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra, essa casa espiritual não vai cair. A casa foi a nossa vida espiritual, não vai cair, porque está firmada na rocha. Agora, quem ficar sobre a areia, quem está guardando outros, olhando para falsos profetas que falam qualquer coisa, que estão interessados mais nas coisas dessa vida do que em divulgar o evangelho. Aí você fica olhando aquelas coisas, empolgado aquelas coisas. Quando vier a tempestade, a sua casa vai cair. Está dizendo, Jesus está falando que isso. Por isso que antes dele falar isso aqui, da casa, ele falou sobre os falsos profetas. Olha, não é coincidência. Já notaram aqui a sequência? Ele falou de muitas coisas. Antes dele concluir sobre a casa, ele falou sobre os cuidados, acautelai-vos, ou seja, como que dizendo, se você ouvir os falsos profetas, a sua casa vai estar fundada sobre a areia. Notaram a sequência? Não tinha percebido isso. Se você ficar olhando e ouvindo que os falsos profetas pregam, o evangelho moderno, que tudo pode, né, que não se pede salvação, que você foi salvo, você pode fazer o que quer, que você já está salvo, porque Jesus te salvou. Não, Jesus salvou, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que guardar os mandamentos, eu tenho que santificar, eu tenho que buscar a vida de oração, de comunhão, senão eu não vou. Jesus vai encontrar eu no pecado, como ele vai me levar? Se o próprio Paulo depois fala que sem santificação ninguém verá Deus. Se eu estou vendo com a vida totalmente errada, Jesus volta, eu vou ficar.
pela palavra de Jesus, pela palavra de Paulo apóstolo. Aí Jesus, veja bem, depois que ele faz o falso profeta para alertar, aí ele vem concluir com essa palavra de você edificar a sua casa sobre a rocha, ou seja, guardar a doutrina, estar firmado sobre a palavra de Deus, que é a rocha, que é Jesus, os ensinos dele. Aí vai vir tudo contra a sua vida, mas você vai ficar de pé, porque você guardou os ensinamentos de Jesus Cristo. E você edificou uma casa espiritual, sua vida espiritual, sobre os ensinos. Por isso que eu digo, leia Mateus 5, 6 e 7. Você vai aprender tudo sobre a sua vida. Lógico que não vai parar isso. Você vai querer depois ler as cartas, as epístolas, que são. Que toda muita. Você fizer muito ensino de Paulo, você vai encontrar baseado que ele pegou daqui de Jesus. Pode notar isso. Você vai encontrar muita base aqui no ensino de Jesus, desses 3 capítulos, que você vai encontrar o respaldo lá nas epístolas de Paulo aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, você vai encontrar lá. Tá certo? Vai só aperfeiçoar aquilo que Jesus já colocou o fundamento. Por isso que ele fala, Paulo fala lá, parece que é Efésios, ninguém pode colocar outro fundamento além do que ele foi posto. Jesus, o fundamento está aqui. O fundamento de Jesus, que ele fala de Jesus, está falando daquilo que ele ensinou, que o próprio Deus ensinou, ali naquele sermão da montanha. Por isso que esse sermão da montanha é muito pregado. Pode ver, os pastores pregam muito essa palavra, porque é o ensino de Jesus, é o evangelho genuíno de Jesus, cristalina. É a doutrina clara do que Jesus quer para você e para mim, para vivermos, sermos salvos e termos a vida eterna. Tá bom, pessoal? E aqui, para encerrar mesmo o finalzinho aqui, versículo 28. Aconteceu que, concluindo Jesus o ensino, a multidão se admirou da sua doutrina. É isso. Que bom, né? Que se hoje todos os pecadores, ao terminar, se vocês ficassem admirados da doutrina, que coisa maravilhosa essa doutrina, esse ensino. Que coisa, né? Deveria ser assim. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Por quê? Por que Jesus pregava com autoridade não como os escribas? Porque Jesus vivia os ensinamentos. Os escribas falavam de boca, mas logo ali na frente estava fazendo diferente. Fazendo diferente. Eles colocavam fardos pesados no ombro dos homens, dos seus seguidores, mas não queriam nem sequer mexer com o dedo. Era isso. Por isso que ele não tinha autoridade na palavra. E Jesus veio com uma mensagem diferente, e falou, opa, aí tem diferença. Aí não, por quê? Porque Jesus pregava aquilo que ele vivia. Tudo que ele falava, ele vivia na prática. A primeira coisa que ele viveu foi o exemplo de abnegação, de ter renunciado às maravilhas dos céus para viver aqui entre homens, sendo homem e sendo obediente ao Pai até a morte de cruz. Por isso que ele te ensinava. Você quer viver, você quer pegar a autoridade, você pode. Passa a viver. Eu estou dizendo que essa leitura das mensagens agora que eu estou fazendo, esse capítulo de Mateus e outras passagens que eu estou pregando, que eu estou lendo e relendo, a minha vida, Deus está começando a mexer com muita coisa na minha vida. Porque não tem como você, um cristão, ler a palavra, reler e reler, se não mudar. Que o Espírito Santo testifica, revela para você. E você fala algo de coração, não de boca. Tá? E você fala com autoridade, porque você está falando que você está vendo e consertando a sua vida e vivendo para o Senhor. E é só glória. Por isso que eu digo, você não pode guardar essa palavrinha para você. Esse cara é muito grande esse vídeo. Mas você não está sendo abençoado, o que você vai ficar para você? Compartilha. Compartilha. Você vai estar fazendo a boa ação, não para mim. Somente vai ajudar o canal vai crescer se você compartilhar. Se você cumprir todos os procedimentos, dar o like, compartilhar, comentar. Mas você está fazendo o quê? Você está divulgando a palavra de Deus, o Evangelho, que Jesus mandou pregar a toda criatura. Né? O Evangelho a toda criatura. Amém, pessoal? Então é isso. Né? Estamos terminando aqui essa palavra. Só recapitulando aqui, Mateus capítulo 7, nós falamos do versículo 1 ao versículo 6, falando do juízo temerário. Falamos aqui do versículo 7 até o versículo 14, nós falamos sobre a perseverança na oração. E nós falamos também do versículo 15 até o versículo 23, falando dos falsos profetas. E o versículo 24 até o versículo 28, nós fizemos a conclusão do discurso de todo o ensino de Jesus, dos 3 capítulos do Sermão da Montanha. Amém? A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, hoje ainda. Faça essa boa ação aí. Se inscreva no canal, não precisa pagar nada, vai só lá clicar. E vai lá no sininho de notificações, para quê? Para você saber todas as mensagens que a gente está gravando e enviando aqui. A paz do Senhor, Deus abençoe. Forte abraço. Que Deus o abençoe grandemente.